silêncio, o vento do norte começa a soprar. Rei Davi, em seus justos caminhos, conhecia os segredos divinos. Quando o vento do norte agitava o véu, ele se erguia, fiel ao céu. Louvarei Hashem de todo o coração, na Assembleia dos Retos ergo a minha canção. A luz da meia-noite quebra a ilusão, trazendo paz e cura pra toda a nação. Aleluia, oh aleluia. Ele sabia que no jardim do Éden, agem com os justos, ali se detém. E a Torá estudada na noite profunda, como incenso sagrado, sobe e inunda o trono de glória com pura intenção. Louvarei Hashem de todo o coração, na Assembleia dos Retos ergo a minha canção. A luz da meia-noite quebra a ilusão, trazendo paz e cura pra toda a nação. Aleluia, oh aleluia. De todos os títulos, um se elevou. Aleluia, a palavra que ele nos legou. O nome e o louvor em uma só união. E essa luz de Davi não foi em vão. Hoje desce ao mundo, diminui a escuridão, cura o conflito, acalma a aflição. Louvarei Hashem de todo o coração, na Assembleia dos Retos ergo a minha canção. A luz da meia-noite quebra a ilusão, trazendo paz e cura a toda a nação. Aleluia, oh aleluia, aleluia. De todo o coração, a luz da meia-noite desce sobre nós. Aleluia. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada, assim, bem de perto em alguns textos místicos judaicos. Hoje o foco é o Zohar HaKadosh, sabe? E uma visão muito interessante sobre o rei Davi. A gente vai explorar o poder que ele supostamente acessava nos seus louvores, com atenção especial na palavra Aleluia. Nossa base aqui é um ensinamento chamado O Segredo Místico do Rei Davi e Aleluia. Mesmo para quem talvez não conheça muito o Zohar, a ideia é buscar uns insights sobre devoção, sabe, intenção e talvez até sobre a nossa busca por conexão. A missão é desvendar esse conhecimento sobre a meia-noite, entender um salmo famoso de um jeito mais profundo e ver se essa prática antiga ainda conversa com a gente hoje, né? O versículo que vai guiar a gente é do Salmo 111, Aleluia. Louvarei a Hashem de todo o coração, na Assembleia dos Retos e na congregação. Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Para começar, quando a gente pensa no rei Davi, geralmente vem a imagem do guerreiro, do poeta, do rei. O lado mais, digamos, público. Mas o Zohar, pelos relatos do Rabi Elazar,
pinta um quadro um pouco diferente, ou talvez mais íntimo. Ele é mostrado como alguém que vivia para adorar o Criador. Essa era a essência dele. E segundo o texto, ele tinha um conhecimento místico bem particular, um segredo mesmo. E esse segredo era sobre o momento exato da meia-noite. Algo assim, que começa a se agitar precisamente nesse momento, naquele instante, e nessa hora aconteceria uma espécie de abertura, um portal energético, se a gente quiser usar essa palavra, e a descrição vai além. Diz que o próprio Criador, nesse instante, desperta, claro, metaforicamente, né, lá no Jardim do Éden, para interagir espiritualmente com as almas dos justos. Essa visão da meia-noite como um ponto de encontro cósmico é fundamental para entender a prática do Davi. E para Davi isso não era só teoria, né? O Zohar foca muito na ação dele. Ele não só sabia o momento, ele usava esse momento. O relato é que ele se levantava, olha só, precisamente à meia-noite. Nem um minuto antes, nem depois. Imagina a disciplina disso. E a partir daí ele se dedicava a cantar louvores, cânticos a Deus, que por respeito a gente fala Hashem, e ele seguia nisso até o amanhecer. Imaginar essa cena, noite após noite, é forte. Sim, a disciplina é um ponto muito forte. E tinha uma crença, sabe? Que o Zohar liga a um verso do Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, que essa devoção da noite tinha um alcance, assim, extraordinário. O verso diz algo como: os companheiros ouvem a tua voz, fazei-me ouvi-la. E a leitura mística disso é que a voz de Davi, os cânticos dele, chegavam nas esferas celestiais, até esse jardim do Éden simbólico, e era ouvida. É como se o céu parasse para escutar, sabe? Sugere uma conexão muito direta, muito íntima, que ele buscava ali, naquele horário específico. E essa prática intensa, de noite, tinha alguma consequência durante o dia? O Zohar fala de um tal fio de graça. O que seria isso? Exato. O texto descreve que, como resultado dessa dedicação noturna, um fio de graça, em hebraico é hesed, né? Que a gente traduz como bondade, amor, graça. Esse fio era como que desenhado sobre o Davi durante o dia seguinte. É uma imagem bem poética. Mas sugere uma influência protetora, sabe? Uma aura de favor divino que acompanhava ele. E isso ecoa num Salmo 42, que diz: durante o dia, Hashem ordenará o seu hesed, seu amor, e na noite o seu cântico estará comigo. A ligação é clara. Nossa, que interessante! A canção da noite atrai a graça do dia. Pois é. E tem mais. O Zohar diz que as palavras da Torá que ele estudava e os louvores que cantava à noite não eram em vão. Elas subiam e eram adornadas diante do Criador. Ganhavam um valor especial, tipo isso. Isso leva a gente direto para os louvores. E de todos eles, o Zohar destaca Aleluia. Diz que é singularmente poderosa. Por que essa palavra, hein? O que é fascinante aqui é como o Zohar desmonta a palavra, sabe? A estrutura dela. Aleluia é vista como uma combinação de duas partes, essenciais. A primeira é Yah, que é uma forma curta, mas muito sagrada, muito potente, do nome divino de 4 letras, o tetragrama. A segunda parte é Halelu, que significa louvem. Simples, né? Mas o Zohar não para aí. Ele vai fundo no significado místico de Hallel. Diz que Hallel representa a própria congregação de Israel, a Knesset Israel na tradição. E essa Knesset Israel na Kabbalah muitas vezes está associada a um conceito chamado Nukeva, ou, mais comum, Shekinah. Shekinah. Esse nome aparece bastante na Kabbalah, né? Dá para ter uma ideia do que representa, assim, de forma simples. Sim, é central. Olha, simplificando bastante, a Shekinah é como a presença divina aqui no mundo, sabe? A face de Deus que está perto da criação, imanente. E muitas vezes é descrita com atributos femininos. O Zohar diz que essa dimensão divina, a Shekinah, está num estado de louvor constante. Ela louva a dimensão mais transcendente de Deus, sem parar. Então, quando Davi diz Aleluia, segundo essa visão, não é só um chamado para a gente louvar Yah, Deus. A própria palavra já carrega essa união mística, o Halel, o louvor constante da Shekinah, junto com o Yah,
o nome divino transcendente. É como se a palavra fosse um símbolo sonoro dessa união perfeita, contínua. Entendi. Nossa, então aleluia não é só um vamos louvar, é quase um diagrama sonoro da dinâmica divina, da união do imanente com o transcendente. Isso dá uma outra dimensão para a palavra, né? Que a gente usa às vezes tão no automático. Aí o versículo continua, louvarei Hashem de todo o coração. O Zohar também tem uma leitura especial para de todo o coração, não tem? Não é só sobre sinceridade. Exatamente. Não é só sinceridade no sentido comum. Para a visão do Zohar, de todo o coração tem um significado quase técnico, ligado à estrutura da psique humana na Kabbalah. Refere-se à necessidade de unificar duas inclinações básicas que a gente tem dentro de nós. Uma é a Yetzer Hatov, a inclinação para o bem, associada simbolicamente ao lado direito do coração. Ela puxa para a bondade, espiritualidade, altruísmo. A outra é Yetzer Hara, a inclinação para o mal, que talvez seja melhor entender não como mal puro, mas como a inclinação para o egoísmo, para os desejos materiais e impulsos. Essa é ligada ao lado esquerdo do coração. Então temos essas duas forças internas, tipo dois conselheiros puxando para lados diferentes. E o louvor entra como nisso. O ponto do Zohar é que louvar de todo o coração significa não ignorar a Yetzer Hara, a inclinação egoísta. Pelo contrário, significa conscientemente pegar as duas inclinações, a boa e a egoísta, e submeter as duas juntas ao serviço do Criador. É usar a energia da paixão, do desejo, da ambição, que vem muito da Yetzer Hara, e direcionar para um propósito sagrado, junto com a Yetzer Hatov. É tipo uma alquimia interna, sabe? Imagina remar um barco com um remo só. Fica rodando, né? Sim, claro. Para ir reto, precisa dos dois remos, em harmonia. Louvar de todo o coração seria usar essas duas energias internas unificadas para remar na direção do divino. Que analogia ótima! Unificar as forças internas, mesmo as que parecem negativas, para um propósito maior, faz muito sentido. E a parte final do verso, na Assembleia dos Retos e na congregação, como o Zohar vê isso? Aí o Zohar expande o foco. Diz que essa Assembleia dos Retos e congregação não é só um grupo ali na hora. Abrange a totalidade do povo de Israel em todas as suas categorias espirituais. Os sacerdotes, os levitas, os justos, os piedosos, todo mundo. Ou seja, quando Davi louva desse jeito unificado, com a consciência da meia-noite, usando a palavra-chave aleluia, que une divino, e com o coração integrado, ele não faz só por ele. Ele age como um representante de toda essa coletividade espiritual. O Zohar até descreve isso como parte do mistério com que o santo bendito seja ele se adorna. Se a gente junta tudo, né, vê que o louvor individual do Davi, feito com essa intenção toda, nesse contexto, tinha um poder de ressoar e elevar espiritualmente a comunidade inteira. Fortalecia o laço entre o coletivo e o divino. Puxa, isso tudo descreve uma prática muito, muito específica e poderosa lá atrás. Mas e hoje? A gente podia pensar que essa energia, essa luz que Davi despertou com a devoção da meia-noite ficou lá no passado, né? Mas parece que o Zohar não vê bem assim, certo? Sim, e aqui é onde fica realmente interessante para nós, eu acho. O Zohar afirma que essa luz espiritual que Davi despertou com a devoção da meia-noite, ela não se perdeu no tempo. Não foi um evento isolado. Essa mesma energia, essa mesma qualidade de luz continua, é o que o texto diz, a descer ao nosso mundo. A descrição é que ela vem para preencher as nossas almas. E as almas de toda a humanidade. É uma ideia de continuidade, um legado energético que ainda estaria acessível. Uma luz que continua a descer. E qual seria o efeito dessa luz hoje em dia, nessa perspectiva do Zohar? O Zohar sugere que essa luz tem uma função bem concreta: diminuir a escuridão espiritual no mundo. E essa escuridão é vista como a raiz dos conflitos, da discórdia, do sofrimento. Tanto no nível pessoal, nas nossas lutas internas, quanto no nível global, sabe? Nas tensões entre povos, nações. Então a relevância disso seria direta. Se essa luz continua a descer e tem o poder de diminuir a escuridão que causa conflito, então a prática que desperta essa luz, o louvor consciente, buscar conexão nos momentos certos, unificar o coração, não é só história antiga.
vira uma ferramenta em potencial para lidar com os desafios de agora. O Zohar até conclui essa parte dizendo que o Criador deseja os nossos cânticos e hinos, mostrando que essa porta de conexão continua aberta e é valorizada. E o texto dá alguma pista sobre o benefício para quem busca essa conexão hoje? Pelo louvor? Sim, a mensagem final desse trecho do Zohar é bem animadora, digamos. Afirma que quem sabe louvar adequadamente a Hashem, quer dizer, entendendo esses elementos de tempo, intenção, unificação do coração, conexão com o todo, essa pessoa encontra favor. Diz especificamente que a oração dela é aceita e que encontra libertação, seja de problemas espirituais ou até dificuldades práticas. O louvor feito com consciência, bem direcionado, é apresentado como uma chave mesmo, que abre portas para o auxílio divino. Isso me faz lembrar na hora uma outra parte dos Salmos, o 91, que fala tanto de proteção. Diz lá: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E depois, com longevidade o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. Parece ter uma ligação forte aí, né? Entre conhecer o nome e receber proteção, satisfação. Exatamente. Essa conexão é muito presente na tradição mística. Conhecer o nome não é só saber falar. É entender o poder, saber invocar corretamente, como na prática do Aleluia que a gente falou, que une o nome à essência do louvor. Existe uma ligação profunda nessa visão entre esse conhecimento e prática, e receber elevação espiritual, proteção, uma vida plena. O louvor que nasce desse conhecimento, dessa intenção unificada, parece ser um caminho para atrair o favor divino, sim. Então, para a gente tentar amarrar um pouco tudo isso que a gente explorou, o que dá para levar dessa análise do Zohar? A gente descobriu o segredo de Davi sobre a meia-noite, não só um horário, mas um momento cósmico importante. Vimos o poder dentro de Aleluia, um símbolo da união divina. Entendemos o louvor de todo o coração como um jeito de integrar nossas forças internas, as boas e as difíceis, para servir a algo maior. Percebemos que esse louvor de um só ecoa em todos, no coletivo. E talvez o mais forte, a ideia de que a luz espiritual despertada lá atrás continua disponível, como um recurso para diminuir a escuridão e um caminho para ter as preces ouvidas. A prática de Davi, olhando por essa lente, inspira muito, né? Mostra como o louvor, com consciência e intenção, pode ser mais que palavras. Pode ser uma ferramenta ativa de transformação pessoal e talvez até coletiva. Sem dúvida. E isso deixa a gente com uma questão bem interessante para pensar que vem dessa conversa toda. A gente viu a ênfase do Zohar no tempo exato de Davi, a meia-noite precisa, e na profundidade da intenção dele unificar o coração, conectar com o todo. Isso faz pensar nas nossas vidas, nas nossas práticas, nos momentos que a gente busca conexão, que podem ser em contextos bem diferentes, talvez menos rituais. Como será que a qualidade da nossa intenção e da nossa presença naquele momento específico, como isso influencia a profundidade do que a gente vive? Será que, mesmo sem fazer exatamente igual ao Davi, a chave para uma conexão mais real está menos na forma de fora e mais na consciência, na totalidade que a gente traz para o nosso próprio ato de buscar, ou de louvar, seja ele qual for? É uma ótima pergunta para a gente continuar mastigando. Como a qualidade da nossa atenção, da nossa intenção, pode abrir portais, né? Por assim dizer. Foi muito rica essa exploração dos mistérios do Zohar sobre Davi e o louvor. Agradecemos por acompanharem a gente nessa jornada de descoberta. Meia-noite, o mundo em silêncio, o vento do norte começa
Rei Davi em seus justos caminhos conhecia os segredos divinos. Quando o vento do norte agitava o véu, ele se erguia, fiel ao céu. Louvarei Hashem de todo o coração, na Assembleia dos Retos ergo a minha canção. A luz da meia-noite quebra a ilusão, trazendo paz e cura pra toda a nação. Aleluia, oh aleluia. Ele sabia que no jardim do Éden, agem com os justos, ali se detém. E a Torá estudada na noite profunda, como incenso sagrado, sobe e inunda o trono de glória com pura intenção. Louvarei Hashem de todo o coração, na Assembleia dos Retos ergo a minha canção. A luz da meia-noite quebra a ilusão, trazendo paz e cura pra toda a nação. Aleluia, oh aleluia. De todos os títulos, um se elevou. Aleluia, a palavra que ele nos legou. O nome e o louvor em uma só união. E essa luz de Davi não foi em vão. Hoje desce ao mundo, diminui a escuridão, cura o conflito, acalma a aflição. Louvarei Hashem de todo o coração, na Assembleia dos Retos ergo a minha canção. A luz da meia-noite quebra a ilusão, trazendo paz e cura a toda a nação. Aleluia, oh aleluia, aleluia. De todo o coração, a luz da